pessoal, vamos abordar agora a nomenclatura dos hidrocarbonetos aromáticos. O primeiro caso são os derivados do benzeno. O benzeno, pessoal, é um anel aromático com 6 átomos de carbono, com uma conjugação das ligações duplas, né, e simples, né, uma alternância. Eu tenho aqui em mãos um exemplo, né, que ilustra muito bem o anel aromático, né, o benzeno. Tá? Para nomear os hidrocarbonetos aromáticos, a nomenclatura é bem interessante. Tá? Se for o anel aromático isolado, é o benzeno. Tá? Mas se entrar algum substituinte, por exemplo, um grupo metil, como eu estou fazendo agora, o nome da estrutura então vai ficar metil benzeno. Tudo bem? Agora, tem um caso interessante que são as posições orto, meta e para. É bem tranquilo. A posição orto, pessoal, é quando dois grupos substituintes estão no anel aromático nas posições 1 e 2. Então, essa é a posição orto. No caso aqui, nós vamos ter orto-dimetil, porque são dois grupos metis, e o benzeno. Então, orto-dimetil, benzeno. A posição meta é a posição 1 e 3. Basta eu tirar, né, deslocar o metil, nós vamos ter então a posição 1 e 3. Tranquilo? A posição para é justamente os números 1 e 4. Então, nós temos agora o para dimetil benzeno. Mas vamos ver isso mais detalhadamente nos slides que virão. Vejamos agora a nomenclatura para os derivados do benzeno. Note neste exemplo o grupamento metil. Logo, o nome do composto ficará metil e o nome do anel aromático, portanto, metilbenzeno. Tudo bem? Nosso próximo exemplo, nós temos o benzeno. Neste caso, ele tem o grupamento etil. Portanto, o nome do composto ficará etilbenzeno. Explicaremos agora as posições orto, meta e para, que acontecem nos derivados do benzeno em algumas situações. Neste primeiro exemplo, perceba que no benzeno nós temos o mesmo grupamento, o grupo metil, nas posições 1 e 2. Portanto, o nome do composto ficará 1,2 dimetilbenzeno. Esta posição 1,2 ela pode ser escrita com a palavra orto. Portanto, o nome do composto ficará orto-dimetilbenzeno. Ou simplesmente abreviamos a palavra orto, escrevendo O-dimetilbenzeno. Um nome usual para esse composto é conhecido como O-xileno. Vejamos agora a posição meta. Perceba que no benzeno os grupos metil estão nas posições, se encontram nas posições 1 e 3. Portanto, o nome do composto ficará 1,3 dimetilbenzeno. Esta posição 1 e 3 ela pode ser escrita com a palavra meta. Portanto, o nome do composto ficará meta-dimetilbenzeno. E podemos abreviar ainda, escrevendo somente M-dimetilbenzeno. O nome usual para esse composto é M-xileno. O próximo exemplo, ele ilustra a posição para. Note que os grupos metil estão nas posições 1 e 4. Portanto, o nome do composto ficará 1,4 dimetilbenzeno. Esta posição 1,4, nós podemos usar a palavra para. Portanto, o nome ficará assim, para dimetilbenzeno. Ou abreviarmos, escrevendo P-dimetilbenzeno. O nome usual para esse composto é P-xileno.
Então, pessoal, para o naftaleno, que também é um composto aromático, nós temos um caso também muito interessante. Observe aqui que eu tenho em mãos o exemplo do naftaleno, comercialmente conhecido como naftalina. Tá? A história é o seguinte, os substituintes que entrarão no benzeno, eles podem entrar em duas posições, tá? Ou na posição alfa ou na posição beta. Os substituintes que entram na posição alfa, eles entrarão nos números. Carbono que tem número 1, tá? Vamos supor, número 1, esse que eu estou segurando, tá? Aí vem número 1, o número 4, o número 5, tá? E o número 8. Então, se eu tiver um substituinte na posição 1, vamos supor que seja o grupo metil. Então, nós teremos o 1-metil-naftaleno, ou então 1-alfa-metil-naftaleno. Tranquilo? Se o substituinte entrar na posição 2, 3, 6 e 7, nós teremos a posição beta. Então, exemplo, se eu tiver agora o grupo metil na posição beta aqui, então o nome será beta-metil-naftaleno. Tranquilo? Vejamos isso em um visual adrede preparado. Vejamos agora a nomenclatura para os derivados do naftaleno, comercialmente conhecido como naftalina, que é um hidrocarboneto aromático, onde a sua molécula é composta por 2 anéis benzênicos condensados. Observe as posições dos substituintes do naftaleno. Observe o carbono de número 1, número 2, o carbono de número 3, 4, 5, 6, 7 e o 8º carbono. Gente, nestes carbonos é que tem os átomos de hidrogênio, onde esses átomos de hidrogênio eles podem ser substituídos por aqueles grupos que nós já conhecemos. Quando esta substituição ocorre nos carbonos de número 1, 4, 5 e 8, nós temos a posição alfa. Quando a substituição ocorre nos carbonos de número 2, 3, 6 e 7, nós temos a posição beta. Essas posições apresentam uma grande relevância. Vejamos agora 2 exemplos, pessoal. Note neste exemplo que o grupo metil está ligado ao naftaleno na posição alfa. Portanto, o nome do composto ficará alfa-metil-naftaleno ou 1-metil-naftaleno. O nosso próximo exemplo, note que o grupamento vinil está ligado ao naftaleno na posição beta. Portanto, o nome do composto fica beta-vinil-naftaleno ou 2-vinil-naftaleno. Vejamos agora outros hidrocarbonetos aromáticos. Começamos com o antraceno, que é um hidrocarboneto aromático policíclico, que na temperatura ambiente é um sólido incolor, mas que sublima facilmente, muito usado na fabricação de corantes. Note aí o fenantreno, que está presente em alguns hormônios sexuais e nos ácidos biliares. Um outro hidrocarboneto aromático é o pireno. Neste caso, ele é cancerígeno. Ocorre em produtos de combustão incompleta, incluindo tabaco e combustíveis fósseis. Então, pessoal, como prometido, vamos agora à música sobre hidrocarbonetos. Só que, para cantar esta música, vamos chamar um amigo muito especial, o nosso grande e ilustre Cabeleira Café. E aí, pessoal, tudo bem? Há quanto tempo? Cabeleira Café.
Vamos aqui a música a pedidos dos hidrocarbonetos. Espero que vocês gostem. Hidrocarboneto tem hidrogênio e carbono, do petróleo ao gás natural, onde predomina o metano. Hidrocarboneto tem hidrogênio e carbono, do petróleo ao gás natural, onde predomina o metano. Com ligações simples e cadeias abertas, são canos ou parafinas, com duplas alcenos na certa. Já os alcinos têm tripla ligação, ciclanos e ciclenos, cadeias fechadas terão. Aqueles com duas duplas são chamados alcadienos. Duplas e simples nos ciclos já partem para os arenos. Hidrocarboneto tem hidrogênio e carbono, do petróleo ao gás natural, onde predomina o metano. Hidrocarboneto tem hidrogênio e carbono, do petróleo ao gás natural, onde predomina o metano. São apolares, se unem por dipolo induzido, baixo PF, baixo PE. Até 4 carbonos, são todos gasosos, o C17 sólidos são. Hidrocarboneto tem hidrogênio e carbono, o petróleo é o gás natural, onde predomina o metano. Hidrocarboneto tem hidrogênio e carbono, do petróleo é o gás natural, onde predomina o metano. Metano, metano e propano são todos alcanos, eteno, propeno e buteno. Agora são os alcenos, etino, propino e butino. Cada um é um alcino, ciclobutano e ciclopenteno. Um é C4 e outro é C5. Orto, meta e para é pra classe do benzeno. Alfa e beta só usa quando for o naftaleno. Alcano tem SP3, alcenos tem SP2, alcinos tem SP. Agora isso fica pra depois. Hidrocarboneto tem hidrogênio e carbono, do petróleo ao gás natural, onde predomina o metano. Agora vamos terminando esse shot aqui subneto. Pior emenda que o soneto, por isso adoro o hidrocarboneto. Tchau, pessoal, até a próxima. Então, pessoal, chegamos ao fim de mais uma aula e hoje nós terminamos os hidrocarbonetos. Espero que vocês tenham gostado dos nossos encontros. Eles foram preparados com grande carinho para vocês. Não esqueçam de acessar o site www.quimusicando.com.br. Também não esqueçam de acessar o canal no YouTube Biochemic Show, onde vocês vão ter aulas também com um grande professor de biologia, o professor Cícero Matos. As nossas aulas também estão sendo postadas com a interpretação para Libras, com o nosso amigo professor Daniel. Espero que vocês gostem do caramba. Até o nosso próximo encontro. Um abraço. São todos alcanos, eteno, propeno e buteno. Agora são os alcenos, etino, propino e butino. Cada um é um alcino, ciclobutano e ciclopenteno. Um é C4 e outro é C5. Orto,